eu me perdi, né? O macaco que era fácil de enganar nas histórias havia de cair nesta. As coisas estavam fora de controle. E quando eu digo fora de controle é porque era fora do controle mesmo. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu chamo-me Cleiton Aruba. E se você não me conhece, saiba que eu sou aquela youtuber que aparece uma vez a cada 3 meses. Este é o episódio 2 do projeto Cleide. E se você pensou que eu havia desistido, você não tem fé em mim. Tô brincava. Se nem eu não tinha. Enfim, esse vídeo é muito espontâneo. Eu decidi gravar hoje. Quase desisti de gravar antes mesmo de iniciar. Mas não é hoje que o Tinhoso vai me pegar. Como eu disse na introdução, eu deletei minha conta do Instagram e tem sido uma experiência única. Para quem não me conhece, pode não saber que eu tenho um hábito de ter redes sociais fora do normal. Eu quero estar em todo lado, a todo momento. A primeira vez que eu entrei nas redes sociais foi em 2015, que eu entrei no Instagram. Provavelmente também tenha sido em 2015, quando eu tive meu primeiro Android, que aceitava usar Instagram, foi quando eu criei minha conta. E naquela época eu não usava muito Instagram porque o telefone que eu tinha aceitava sim, mas não era do mesmo jeito, sabe aquele Android que tem limites? Era exatamente isso. Então eu não usava da mesma forma que eu usava antes de ter deletado a minha conta. No início eu usava Instagram pura diversão e muito mais por causa dos filtros que tinham lá. Porque pensa nisso, era para ter Snapchat, depois tirar as fotos de Snapchat, depois postar no Instagram, enquanto você podia tirar as fotos no Instagram e postar logo direto. Era muito nice, essa ideia era muito boa. Então eu comecei por causa dos filtros, a usar o Instagram, nesse caso, e depois comecei a consumir conteúdo de influenciadores e tudo mais. Só que chegou um período que minha conta ficou saturada. Primeiro, seguia muitas pessoas e eu não entendia porque eu seguia tantas pessoas e eu me perdi. Então eu decidi deletar. Vocês já conseguem perceber agora que não é a primeira vez que eu deleto uma conta, mas da primeira vez eu deletei para criar uma nova que era para começar tudo do zero, porque eu comecei a pensar, para eu começar a fazer unfollow todos os meses, vai ser um assunto. Então eu prefiro deletar e criar uma nova, onde eu hei de ter mais controle das pessoas que eu estou a seguir e do conteúdo que eu estou a consumir. Né? O macaco que era fácil de enganar nas histórias havia de cair nesta. Então decidi deletar aquela conta, criei uma nova, que é essa que eu deletei agora. E realmente no início eu via bem a que eu seguia, porque eu queria seguir pessoas, influenciadores, criadores que iam de acordo com aquilo que eu queria aprender. Numa primeira fase, o plano deu muito certo. Eu tinha total controle da conta e estava tudo bem. Só que de um tempo até o dia em que eu deletei, as coisas estavam fora do controle. E quando eu digo fora do controle é porque era fora do controle mesmo. Meu algoritmo já estava bagunçado, já não tinha mais conteúdo de aprendizado, para ser sincera. Tinha mais conteúdo muito aleatório para início de conversa e tipo diversão, entretenimento, muito entretenimento e zero aprendizado. O fazer scrolling toda hora começou a me dar ansiedade. O fazer scrolling toda hora começou a fazer eu me comparar com outras pessoas. Scrolling por horas, muitas horas mesmo, madrugadas, a fazer scrolling. Isso não era saudável. Então, já passei por muitas crises que me fizeram desinstalar o aplicativo, mas nunca cheguei a pensar em deletar a conta, porque eu sempre precisava voltar. É o que eu me dizia, eu preciso voltar porque eu preciso buscar conteúdo para criar conteúdo. Todas as coisas que eu ensino no TikTok, todas, tipo, já ensinei uns 10 vídeos. Todo o conteúdo do TikTok que eu tenho que ensina alguma coisa é porque encontrei no Instagram ou no YouTube, em algum lugar. Então, quando eu aprendia lá, gravava para ensinar para os outros, né? Só que nem isso não estava a acontecer.
E sempre que eu tinha esse tipo de crise, eu percebi que eu estava fazendo muito scrolling, eu não estava aprendendo nada. Eu deletava, voltava a instalar de novo, estava tudo controlado numa primeira fase, deletava de novo, voltava a instalar. Era um ciclo. Neste caso, desta vez, o que eu devia fazer realmente não é desinstalar, era deletar. Meu cérebro me disse, eu fiquei, pá, vou desativar. Porque eu tava numa luta, era uma luta interna. Cleide, apaga, mas Cleide, faz precisar voltar, porque precisas recolher informação para criar conteúdo. Mas também, Cleide, você não está a recolher informações para criar conteúdo aqui. Então, eu fiquei tipo, you know what? Vou deletar. E deletei. Esse é o fim da história. Tchau. Tô a brincar. Naquele dia, eu comecei a parar para pensar, porque eu já havia iniciado a postar vídeos no Instagram. Então, eu comecei a pensar, mas eu já havia iniciado, era só ter insistido. Mas não era saudável para mim, de nenhum jeito, continuar naquela plataforma. Desculpa, Zuckerberg, mas muita gente usa, não vai sentir nenhuma falta. Então eu saí, naquele dia eu fiquei bem calma, mas no segundo dia veio a luta. No segundo dia foi horrível. Sabe quando você tem uma memória muscular? Você pega seu celular e você já sabe onde fica o Instagram. Então, eu sempre que entrava no menu, procurava pelo Instagram e abria um aplicativo que nem era Instagram, porque eu já estava viciada, podre de viciada, e essa é uma coisa que eu não queria admitir até hoje. Hoje eu admito que eu estava muito viciada no Instagram. Quase pensei em considerar, já que quando você deleta a sua conta, você tem 15 dias para voltar, fazer login e recuperar. Embora eu queria muito entrar, eu também não queria nem um pouco entrar. Eu fiquei tipo, não, vou deixar hoje passar, a ver me de vir amanhã. E tá a ser assim até os dias de hoje. Mas tá a ser uma experiência muito boa. Eu precisava. E sinceramente eu me sinto muito mais leve agora que eu tô fora do Instagram. Eu pensava, mas ok, eu usava o Instagram para recolher ideias. E foi essa desculpa que quase me fez voltar a instalar o aplicativo. Mas eu tinha Pinterest, eu tenho Pinterest. E eu já usava Pinterest realmente para recolher ideias. Só que na minha mente existem coisas que só estão no Instagram, e existem coisas que só estão no TikTok, e existem coisas que só estão no Pinterest. Só que o Pinterest é uma joia, porque no Pinterest tem uma junção de tudo e mais alguma coisa. Então agora eu tiro minhas ideias do Pinterest. Tipo, Pinterest é, uau, uma salva de palmas para o criador do Pinterest. Você merece. O aplicativo é muito bom. E vocês podem se perguntar: ah, mas ela então vai ficar viciada no Pinterest? Não, não vou. Porque Pinterest é muito aborrecido. Sabe? Um lugar que tem muita coisa para aprender e você não sabe de onde iniciar. E você prefere fugir do que continuar lá. Yeah, é isso que Pinterest faz comigo. Então, provavelmente, e eu espero, eu não vou me viciar. Então é isso. Eu tô uma ning happy, eu tô uma ning nice. Foi uma decisão muito boa. Talvez seja um pouco cedo, 2 semanas, ainda tô emocionada. Mas é uma cena nice pra mim, tá sendo muito bom. E eu realmente não penso em voltar. E eu espero muito que isso possa contribuir de forma positiva. Eu sei que já está contribuindo de forma positiva, mas eu espero que contribua ainda mais. Este foi o vídeo. Deixa nos comentários se você já passou pela mesma situação que a minha, se você tem vício por alguma rede social e o que você faz para combater esse vício, e talvez se esse vídeo te fez perceber alguma coisa, o que você vai fazer depois de você assistir isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Um beijo, tchau! E corta.